Duas oportunidades, hein? Quer ganhar equipamento de áudio sem participar de sorteio e totalmente de graça? Assiste a nossa live lá no site roxo. A gente tá ao vivo toda segunda, terça, quinta e sexta às 19 horas. Só de assistir a live você ganha pontos e esses pontos você pode resgatar tudo que está aí na tela para você ver agora. Além disso, a gente pode analisar o seu som para centenas de pessoas ao vivo e dar tutoriais de mixagens, reacts de vídeos engraçados, entretenimento e tudo mais. E a segunda coisa é que o meu canal original Pel028 vai virar um canal somente de podcast. Então, se você quer continuar com os tutoriais, com tudo, análise, tudo, vai no canal secundário que a gente criou, dá essa força pra gente, que lá vai ter muita coisa, tanto da live e conteúdos originais que a gente tá criando diariamente. Não perde essa oportunidade, hein, mano. Bora pro vídeo. Bom, rapaziada, então vamos começar aqui nosso curso de mixagem. Essa aqui é a aula 1. Pra quem não sabe, tá no YouTube assistindo isso, esse curso aqui, ele vai estar na íntegra lá na nossa live no site roxo. Pesquise por /Pel028, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre mixagem, que é a ideia do nosso curso, né? Obviamente. Só pra contextualizar, eu tinha preparado muitas coisas fodas, eu tinha preparado muitos mais pontos do que esses, e cada ponto eu tinha botado um monte de gatilho foda pra eu lembrar, só que caiu a energia e eu perdi meu bloco de notas. Então vamos fazer aqui no improviso, eu vou tentar lembrar do máximo de coisas possíveis, mas vamos lá. Hoje a gente vai trazer o que é mixagem, né? Você tem que saber o que é mixagem, a diferença entre mixagem e masterização, pra matar aquele mito de, masteriza minha voz aí. Isso não existe. As principais ferramentas que a gente usa, ou então pelo menos as mais básicas, frequências e ondas sonoras, pra gente ter uma base ali sobre o que é isso, equalização, compressão e efeito. Então, tipo assim, esse curso, ele é gratuito e ele é pra todo mundo. É pra você que sonha em um dia em ser um engenheiro de mixagem, é pra você que é um beatmaker, que sonha em ser um beatmaker, você que é um artista, você que é um curioso, ou você que já é alguma dessas coisas e você quer aprender com uma base, digamos, mais correta, tá ligado? Então, o curso é pra vocês. Primeiro de tudo, vai ser prático, tá? Eu vou mostrar na prática, tá aqui. Quem conhece essa música? Deixa eu ver aqui. Tá. Mas eu separei alguns pontinhos aqui. O que é mixagem? Bom, mixagem, galera, significa mistura, misturar. Então, mixagem, você basicamente pega os elementos de uma música. Inclusive, isso daqui é um beat fechado. O que significa beat fechado? Que todos os elementos do beat estão aqui. Não é assim que a gente mixa no universo profissional. Mas, já pensando que vai ser dessa forma que muitos vão pegar, ou muitos vão começar a mixar, eu já peguei um beat fechado aqui pra vocês se familiarizarem, né? Porque a maior parte do nosso grupo é a galera do rap, etc. Enfim, mixagem significa misturar. Seria misturar todos esses elementos, misturar o bumbo, a caixa, o prato, o violão, a guitarra, o contrabaixo, as percussões, as vozes, a voz do feat, as harmonias vocais, as dobras, os ad-libs. Você misturar e deixar, tipo, tudo soando bem, tá ligado? O que significa soar bem? Qual que é o padrão para soar bem? Soar bem significa atender a proposta, entendeu? Então, tipo, cada estilo vai ter sua proposta. Se você for, por exemplo, ouvir um rock, um metal, as vozes, elas são geralmente muito afundadas no beat, entendeu? O instrumental é gigante, as vozes geralmente estão afundadas, entendeu? Se você for ouvir uma música pop, dependendo, né, sei lá, uma Ariana Grande da vida, ou até mesmo um trap, é o contrário. A voz, ela pula pra fora do beat, ela é muito mais proeminente, ela fica muito mais na cara. Então, mixar bem significa atender a proposta do gênero, enfim. Então, é basicamente isso. Mixar significa você misturar tudo. E como que você faz essa mistura, né? Como que você faz essa mistura? É isso que a gente vai ver em todo o curso. Essa pergunta a gente vai responder em todas as aulas. Aí a gente vai vendo de pouquinho a pouquinho como ir misturando de cada vez. Segundo ponto, o que é a diferença entre mixagem e masterização? Na mixagem, basicamente, você vai timbrar, você vai, tipo, fazer o som acontecer, você vai pegar cada elemento separadamente e vai fazer eles ficarem em harmonia, não ficarem conflitando. Você vai determinar a hierarquia de volume. O que estão falando, F? Porra, é porque vazou aqui. Vai determinar a hierarquia de volume, de protagonismo. Você vai tomar todas essas decisões. Obviamente que isso você vai tomar desde a produção, da composição, do arranjo, né? Mas na mixagem você vai, de fato, vai ser a última etapa onde você vai fazer tudo isso, entendeu?
entendeu? Então você vai dar o formato da música, você vai dar o shape da música, você vai dar o estilo da música, entendeu? Dependendo do tanto de reverb que você usar, a música ela pode sair de um indie e virar um pop, tá ligado? Obviamente, de novo, todos os processos de uma criação de uma música, né, desde o arranjo, desde a produção, tudo isso diz o que a música é. Mas na mixagem você dá essa cara pra música, e fora que você, tipo, conserta ali o que eventualmente esteja precisando de algum ajuste, e você faz as coisas boas brilharem. Tudo isso você faz na mixagem nos canais individualmente em cada canal. Agora, o que é a masterização? A masterização é nada mais, nada menos do que você endereçar pra onde esse som vai ser tocado, tá ligado? E esse endereçamento você faz com um único arquivo, entendeu? Obviamente que existem pessoas que mixam com stems abertos, mas como isso aqui é um curso do zero, né? Vamos nos atentar, né? Vamos ficar ali no que é o mais geral. Você masteriza com um único arquivo, entendeu? Então depois da música já tá mixada, já tá pronta, já tá com a cara do artista, já tá com a cara daquele gênero, já tá batendo, já tá pressão, já tá tudo. Aí você vai pegar essa música e você vai endereçar pro destino final dela, que hoje em dia são basicamente as plataformas digitais. E obviamente, quando você estiver masterizando, se você sentir que você pode somar para aquela obra, se você sentir que para aquele destino que ela vai ser endereçada, pro Spotify, para aquela playlist que ela vai entrar, para playlist de trap nacional, se você sentir, por exemplo, que ela precisa de mais punch e você conseguir fazer isso na masterização, você pode fazer também, entendeu? Então você tem essa liberdade também na masterização. Lembrando que tudo é conversado com as etapas anteriores, todas as etapas estão ligadas. O cara da mixagem, ele não vai chegar na voz e vai botar um autotune super robótico, sem falar com ninguém, tá ligado? Isso não existe. Muitas vezes, na verdade, a voz ela já vem com autotune pra mixagem, mas, tipo, isso é uma decisão estética e artística, então, tipo, ele tem que estar conversando com o produtor do som. Ó, isso aqui cabe, aquilo ali cabe. Então, todas as etapas, elas têm que estar em conjunto. Mas sim, a masterização, ela tem essa liberdade pra modificar também o som, pra dar mais essa shapeada, mais essa formatada, e é isso, mas sempre endereçando pro lugar final. Tá, vamos lá. As três principais ferramentas que a gente vai falar são essas três aqui de baixo, que são as mais básicas. Isso aqui são as primeiras coisas que você tem que dominar na mixagem. Isso daqui não é tudo, na verdade, nem perto de ser tudo, mas é uma parte muito importante, que é a equalização, a compressão e os efeitos. Então, a gente tem que saber dessas três principais ferramentas. A gente vai falar mais a fundo quando chegar ali embaixo, mas basicamente a equalização você vai estar mexendo com as frequências e a compressão você vai estar mexendo com as ondas sonoras, a dinâmica do seu som. E eu vou exemplificar tudo isso aqui para você. Então a gente já parte pro ponto 4, frequências e ondas sonoras. Como explicar o que é um espectro de frequências para alguém que não sabe o que é isso? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar esse beat que tocando aqui, ó. Eu vou diminuir ele um pouco aqui. Lembrando que esse curso ele tá acontecendo no FL Studio, mas isso não tem nada a ver. Tudo que eu falar aqui você pode fazer em qualquer DAW, entendeu? Tô diminuindo o volume do beat, só isso. Pra ele não ficar tão alto aqui, ó. E eu vou abrir um equalizador ali pra vocês conseguirem enxergar o espectro de frequências. Deixa ele tocando aqui. Abro um equalizador aqui. Tá vendo esse contorno aqui, branco aqui? Isso aqui são as frequências do nosso som. Basicamente, as frequências de um som, elas são a composição desse som. Se você pegar um copo de água, qual que é a composição da água? Acho que todo mundo sabe, H2O. Significa que, tipo, para cada uma molécula de oxigênio, existem duas moléculas de hidrogênio. Então, tipo, na água, ali tem H2O, entendeu? Tipo, tem vários hidrogênios e vários oxigênios. H2O, H2O. Aqui tem várias frequências, entendeu? E essas frequências, elas vão desde as mais graves, que ficam do seu lado esquerdo, até as mais agudas, que ficam do seu lado direito. Então, as frequências graves, elas são percebidas por aquela parada, por um leigo, entender? Aquilo que soa mais grosso, tipo... E a frequência aguda, ela soa aquilo que é mais leve, mais espirrado, mais... Tá ligado? Então, eu vou pegar aqui e vou dar um boost aqui nas graves pra vocês ouvirem, depois nas agudas, depois nas médias. E vamos lá, dar uma ouvida aqui, se liga, ó. Vou dar um boost nas graves.
viu? Aí você percebe que, tipo, ela não toca o tempo todo, ela só nesse tum, tudum, porque o instrumento da harmonia que tá... Ele é um instrumento que não tem muita informação no grave. Então, se eu aumento o grave, ele não é muito afetado, afeta outra parte do som. Lembrando que isso aqui eu tô mexendo no instrumental, todo instrumental ao mesmo tempo. Tá, agora vamos dar um boost aqui nas frequências médias. Você vê como que o seu som ele já pula, né? Ele já vem pra fora. Aqui nas graves, você tem a sensação de um som mais carregado, um som mais pesado e às vezes um som mais embolado. Aqui no médio grave, você tem uma sensação de mais peso. Aqui nos médios, você tem uma sensação de mais clareza. Aqui nas médias altas, você tem uma sensação de mais... Não, no médio você tem uma sensação de mais presença. Nas médias altas você tem uma sensação de mais clareza. As coisas começam a se abrir. Nos agudos você tem a sensação de esse ar. Ó, você começa a ouvir... Tss, tss, tss. E claro, cada vez que você vai boostando alguma banda de frequência, alguma região, você vai ouvindo mais os instrumentos que são dessa região. Porque o arranjo da música, ele já é feito pensado nos instrumentos diferentes. Se você for ver a bateria ela tem o bumbo, que é o kick, que ele é grave. Ela tem o snare, que ele pode ser de médio grave até uma média alta. Médio grave, médio agudo. Ela tem os pratos, que geralmente são agudos, entendeu? Então você já tem essa distribuição na própria bateria. Aí no seu contrabaixo, você tem ali um instrumento grave. Aí às vezes na sua harmonia para compor, você pode botar um instrumento mais médio. Lembrando que depois vem as vozes e você tem que pensar, entendeu? Então não é na mixagem que você faz tudo isso. Isso é feito desde lá, de quando você tem a ideia da música. Ah, eu vou botar esse instrumento, aquele ali. Você já tá entre aspas demais, mixando, entendeu? Você já tá misturando os elementos de uma maneira ideal pra tudo ficar bem junto. Tá, aí o nosso próximo ponto, ondas sonoras. Na verdade, isso aqui branco que vocês viram é o desenho da onda. É o desenho da onda. A frequência, ela fica dentro da onda, entendeu? Mas isso aqui é um espectro onde estão todas as frequências. Então, todas as frequências, elas estão por dentro de uma onda sonora. Inclusive, era o que eu devia ter falado lá atrás. Mas se você assistiu até aqui, tá tudo bem. Nossa, poderia ter deixado assim, ia ficar top, né? Tá. Agora, a onda sonora é isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui que vocês estão vendo, esse desenho aqui, é uma onda sonora, tá vendo? Isso aqui, o nosso primeiro ataque aqui, a gente chama de transiente, tá ligado? Que é o impacto da onda. Por exemplo, isso daqui é um transiente de uma onda, ou de uma nota, ou do que for. Mas é só um detalhe, não precisa se preocupar com isso aqui não. A gente vai ver isso mais pra frente. Então esse é o desenho da onda sonora. Por que vocês têm que entender isso? Porque geralmente o nosso equalizador, ele trabalha com as frequências e o nosso compressor, ele trabalha com a dinâmica. E quando você está falando na dinâmica, o que significa dinâmica? Dinâmica é a diferença dos pontos altos e dos pontos baixos. Então você consegue visualizar isso aqui. Tá vendo? Olha só, me responda aí. Onde tem mais dinâmica? Nesse instrumento aqui ou nesse instrumento aqui? Óbvio que é nesse daqui. Tem um ponto alto, aqui tem um ponto super baixo e aqui tá tudo meio mais ou menos, entendeu? Então a dinâmica aqui tá mais controlada. Acontece que isso aqui é uma voz, isso aqui é um instrumental. Então, a gente controla essas dinâmicas com o compressor. Então, o próprio compressor, se você for, por exemplo, abrir e procurar um compressor no Pro Tools, ele vai estar lá em Dynamics, em Dynamics. Dinâmicas em inglês, porque ele controla as dinâmicas. Então, o que a gente tem que falar aqui? A gente tem que deixar claro que o equalizador, a gente faz essas mudanças nas frequências do som. O que a gente pode fazer com o equalizador? A gente pode corrigir algumas imperfeições, por exemplo, aqui nas médias altas, você ganha essa clareza, você ganha essa presença, na verdade presença mais aqui, mas você ganha, o som ele vai abrindo, vai ficando bonito, só que você ganha muito harshness, seu som ele fica rachado, ele fica um som meio que, não sei, entendeu? É tipo como se fosse um som que tá quebrando em mini pedacinhos, ele fica rachado, entendeu? Então se liga. Eita, tô no instrumento errado, peraí.
Tá vendo? O som ele soa até mais barato. Então, quando você for fazer um ajuste com o seu equalizador, obviamente você tem que sempre calibrar. A palavra calibrar vai te acompanhar pro resto da sua vida. Você tem que sempre calibrar. Tô calibrando qual que é o ponto exato. Mas às vezes você recebe um som assim, você nem mexeu no equalizador, só que você sente essa harshness, entendeu? Então você pode vir com o seu equalizador e corrigir isso, entendeu? Só que aí você também tem os seus pontos negativos. O seu som ele pode ficar um pouco opaco, etc. Por exemplo, essa região aqui mesmo, de 5, 6, 7K, é uma região que contém muita sibilância, que é o som de S's que tem na voz do ser humano, entendeu? Então, direto eu venho aqui e faço uma equalização dinâmica aqui, que fica assim, mas na frente a gente vê isso. Então, o equalizador, você vai moldando o seu som para fazer isso, entendeu? Você vai moldando com essas ferramentas aqui. E daí, lembra que mixar significa misturar? A gente tem que imaginar, você tem que imaginar aqui o espectro de frequências, igual você viu ali, como se fosse essa caixa aqui. Não usou o desenho não, foca no entendimento. Aqui nesse lado vão estar as frequências graves, aqui nesse lado vão estar as frequências, né, a gente foi passando. Aí o que acontece? Tem os instrumentos. O baixo, ele é o responsável mais pelas frequências graves. As frequências graves, meu Deus, eu esqueci de falar um bagulho muito importante. Ai. Tá, só um detalhe que eu esqueci de falar. As ondas sonoras, quanto mais graves, elas são ondas maiores e mais lentas. Então, elas têm uma tendência maior de se chocarem, se embolarem e ter uma dificuldade na reprodução, entendeu? Então, por isso que é difícil a gente... Não é que é difícil, mas a gente tem que ter muita atenção com o chamado low end, que é a parte grave da nossa música, entendeu? Então, se a gente vir aqui no Paint, a gente tem um instrumento aqui que ele é um contrabaixo, tá? Ele tá pegando essa região aqui. Aí depois a gente tem um instrumento aqui que ele é um snare. Ele tá pegando essa região aqui. Aí depois a gente tem um instrumento aqui que é a voz. Ela tá pegando essa região aqui. Depois a gente tem um instrumento aqui que são os pratos. Tá pegando essa região aqui. Tá vendo que todas essas regiões têm interseções? Todas essas regiões têm locais que eles estão tocando ao mesmo tempo? Isso sempre vai acontecer. Não tem como você passar um filtro em tudo e deixar essa região só tocando um instrumento, aquela região só tocando outro instrumento. Porém, tem regiões que são mais delicadas. Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas fazem muito, que inclusive é que a maioria dos beatmakers aprende e depois nunca mais estuda mixagem, que é você vir aqui no grave e você cortar o grave de tudo, entendeu? Então, tipo, se tem uma harmonia que a harmonia tava assim, o cara vem aqui no grave, ele corta o grave da harmonia, ele tira essa parte aqui, e daí a harmonia, em vez de ficar daquele jeito, ela fica aqui. Ele só corta o grave. Ah, como você corta o grave no equalizador? É simples. Você vem aqui no equalizador, muda o formato ali do seu primeiro parâmetro ali e pronto. Aí você tirou o grave. Olha só como que é o som sem grave. Tá vendo? Perdeu. Entendeu? Quando você for estudar mixagem de uma forma mais avançada, você vai ver que nem tudo é assim. Você não pode sair cortando grave de tudo. Mas agora, você que tá no início, da hora. Pode ficar com essa dica aí. Só lembre que isso não é uma verdade absoluta. Mas daí, cortando o grave dos outros elementos, você tira aqui, ó, essa interseção aqui que costuma embolar muito, costuma dar uma falta de definição pro nosso som, entendeu? Então, o equalizador ele serve muito pra isso. Você vem aqui, você corta uma parada, você diminui outra. Por exemplo, finge que isso daqui, esse instrumento aqui é um snare. Aí a sua voz, ela tá tocando muito aqui, ó. Tá tocando muito aqui a sua voz. E daí você pode vir nesse snare e tirar um pouco aqui pra ele não colidir tanto com a voz, se for a sua intenção, entendeu? Ou principalmente com instrumentos harmônicos. Porque o snare, ele toca uma vez. Pá! E quando ele toca, né, a caixa, é até legal ele passar um pouquinho da voz pra aparecer, né? Mas uma harmonia, uma melodia que fica tocando o tempo inteiro, se você não equaliza de forma certa, ela pode chocar com a sua voz. Então você tem que mixar cada elemento separadamente, mas sempre ouvindo tudo no contexto. Que é o quê? Todos os sons tocando ao mesmo tempo. Porque às vezes você mixa uma voz, a voz tá linda. Só que quando você vai dar play, ela tá uma bosta juntando tudo junto. Porque você botou grave na voz, né? Você deixou ali, ela ficou com um corpo e tal. Aí você botou médio também. Aí botou agudo também. Aí foi. É como se tivesse aumentado tudo. Só que aí quando você dá play em tudo, não vai ficar muito legal, entendeu? Então, tipo, lembra quando eu falei que a música, ela já é produzida no seu arranjo dessa forma, pensando na distribuição dos elementos e das frequências e das regiões e das bandas de frequência. Tudo isso, ela já é toda esquematizada? Sim, só que
Os instrumentos, eles não são... Óbvio que os instrumentos digitais hoje, eles são muito mais prontos. Mas, né, porque você não tem problemas de fase, por exemplo, quando você vai gravar. Você não tem problemas, às vezes, de performance. O cara não bateu na caixa tão forte, aí o som dela não saiu aquele som que deveria sair, saiu um som um pouco diferente. Mas ainda assim, não existe um cenário perfeito, que você joga todos os instrumentos e eles já estejam mixados. Porque cada timbre que você vai usar, o produtor, o beatmaker, ele usou uma bateria, cada timbre de um lugar. Aí depois pegou um sample, ou então ele compôs, ou então ele gravou uma harmonia de outro lugar. Aí depois gravou a voz de um artista, depois de outro artista, e depois cantando uma música mais... Depois uma música... Tá ligado? Então tudo, você que tem que definir o som, você que tem que delimitar onde esse som vai tocar, tá ligado? Você que tem que separar as coisas. E o primeiro jeito de você separar tudo isso é com a equalização. É o primeiro jeito, entendeu? Lá na frente a gente vai estudar mono, estéreo, a gente vai estudar muitas outras coisas que você consegue fazer essa separação, sempre com o objetivo de você ouvir tudo de uma maneira, né? Você tá ali ouvindo tudo que é proposto, tudo que tá dentro da proposta, porém, sem muitos dos pontos negativos, entendeu? Porque a mixagem é isso, é um jogo de dominó. Você faz uma ação, só que essa ação vai te tomar vários pontos negativos, entendeu? Várias consequências, na real. Às vezes, nem muitos pontos negativos. Por exemplo, eu tô aqui numa voz, desmutar a voz aqui. Por exemplo, eu quero que a voz ela não colida tanto com o beat, então eu vou tirar grave nela. Tudo bem, só que aí a voz ela fica mais magra. Viu como que ela ficou mais magra? Mas às vezes ela tem que ficar mais magra, por isso que você não tem que ouvir solado. Você tem que ouvir no contexto, tá ligado? Ó, tá horrível, não tá horrível? Só que quando você dá play no contexto todo... ainda tá horrível, mas tá muito menos horrível, entendeu? E eu vou dar um exemplo aqui, eu vou só tacar grave na voz e tal, não tem esse lance de embolar não. Olha como que ela embaça o instrumental. Tipo, ela rouba a cena, tipo, de uma maneira que não é fluida, não é... É muito ruim, entendeu? Óbvio que eu exagerei, mas é porque é pra vocês escutarem, entendeu? Então, tudo que você for fazer, você vai ter uma consequência. Por exemplo, eu quero dar um pouco mais de brilho na voz, né? Agora esse esse S, ele parece que, mano, que ele tá comendo cu de curioso, velho. Ele parece uma navalha que tá cortando meu ouvido. Ou seja, o que você teria que fazer num cenário como esse? Obviamente, não dá tanto boost aqui, né? Mas, se já tá assim, você, por exemplo, poderia abrir um de-esser, que é um plugin que ele controla os S's, entendeu? Mas a gente não vai falar na aula hoje, isso fica para as próximas aulas. Mas só um exemplo de como tudo que você faz na mixagem, toda ação tem uma reação. Agora, acho que a gente já falou bem de equalizador, né? E o equalizador, ele serve para timbrar também. Quando você quer fazer uma mix, mas não só ficar consertando as coisas. É bom falar isso também. Você ficar ajustando, deixa eu separar aqui, aqui tem uma ressonância, deixa eu tirar aqui, tem... tudo bem, cara, mas um robô faz isso, entendeu? Isso não é mixar, isso aí é você, tipo, dar uma limpada na música. Você mixar de verdade é você ter uma voz ativa, que você tira o som do bagulho, entendeu? Então, por exemplo, o que acontece muito, por exemplo, com kick, com live kick, que é um bumbo acústico, é você, mano, chegar aqui e fazer isso aqui, ó, dar um boostzaço, aí depois você dá outro boostzaço, porque você tá arrancando o som do bagulho, entendeu? Você tá fazendo uma mixagem muito mais ativa, você tá, mano, ativamente agindo ali, entendeu? Então o equalizador serve muito pra isso também, pra você timbrar as coisas, tirar o som. O compressor também serve muito pra você tirar um som, mas então é isso, acho que de equalizador tá bem esclarecido. Vou dar um exemplo aqui de uma equalização, a pior equalização do mundo, mas uma equalização pra encaixar melhor aqui nesse beat. Ó, sem equalizador nenhum, tá assim. Opa. Eu acho que a voz ela tá muito pra dentro, então eu vou tirar aqui um pouco de grave, essa região aqui. Eu acho que a voz ela tá muito pra dentro,
Tá, eu fiz aqui com 30 segundos a pior equalização que já foi feita no mundo. Mas o que eu fiz aqui? Eu tirei um pouco de grave aqui, porque a nossa voz, embora você tenha uma voz grave, uma deep voice, ela não é um instrumento grave. Então, existe um pouco de informação aqui que às vezes não é nem captado direito, entendeu? Não é nem voz, é só sujeira. Então eu tirei um pouco disso aqui, eu dei uma controlada aqui nos médios graves, porque tava sobrando um pouco. Aqui, eu puxei um pouquinho pra gente trazer um pouco de inteligibilidade na voz, um pouco de clareza. Aqui pra trazer um pouco de ar, e aqui pra controlar um pouco dos S's, entendeu? Então vamos ouvir aqui sem o equalizador e com. Primeiro com, depois eu tiro. Aí você vai sentir que quando eu tirar, a voz ela vai ficar um pouco mais alta, sei lá, talvez, ou então mais presente, embolando mais, enfim, você vai ver que vai ficar diferente, mas melhor do que falar é mostrar, vai, com. Agora sem. Ó, eu vou fazer melhor. Eu vou dar um loop aqui nessa parte. E quando eu fizer assim, vai estar com equalizador. E quando eu fizer assim, vai estar sem. E depois eu já te explico a estranheza que você vai estar ouvindo. Vamos lá. Bom, por que você pode ter achado estranho? Primeiro, essa é a pior equalização do mundo. Eu não fiz basicamente nem ouvindo. Mas segundo, a voz, quanto mais você vai alterando, mais ela pode deixar de soar natural. É muito mais natural uma voz que soa assim do que uma voz que soa assim. É muito mais natural, né? Porque a voz naturalmente não tem um equalizador. A gente não ouve o equalizador na garganta das pessoas. Porém, no contexto da música, faz muito mais sentido você ir equalizando e comprimindo, não sei o quê. E elas têm uma cara muito mais de pronta. A voz ela fica muito mais pronta quando ela tá trabalhada com as ferramentas, entendeu? Então, tipo, uma pessoa que é iniciante, ela pode ouvir e falar, nossa, velho, mas esse pá ficou pior e tal. Porque é a pior equalização do mundo, né? Talvez essas decisões nem eram pra ser tomadas. Eu mixei essa música 3 anos atrás, nem lembro de nada. E também por causa desse lance da naturalidade da voz, entendeu? Então, óbvio que tem equalizações também que você quase não mexe, a voz soa super natural. Mas enfim, não é disso que a gente tá falando. Agora de equalização é isso, velho. Então, sobre compressão, o que a gente pode falar? A compressão, ela é basicamente feita para controlar a dinâmica do nosso som. Eu já falei que é dinâmica, que é a diferença do ponto alto para um ponto baixo. Então, a compressão, ela tem muitas funções. Ela pode ter uma função, por exemplo, para simplesmente nivelar um som. Lembrando que não é só a compressão que faz isso, né? Você pode nivelar o som simplesmente mudando o volume. Lembrando de mudar o volume antes da cadeia de plugins, né? Que se você muda depois, você já muda com todos os processamentos dos plugins. Então, se você quer mudar o volume natural do som, você vai lá no audio clip e muda, entendeu? A não ser que seja sua intenção mudar depois. Mas aí a compressão, ela pode dar essa nivelada, ela pode colocar elementos mais juntos do outro, entendeu? Porque, tipo, se você tem um elemento que tá aqui em cima e outro que tá aqui embaixo, e você comprime, eles vão soar mais perto. E daí que surge, cola na mixagem, isso cola, isso que você deixa as coisas mais próximas, entendeu? É óbvio que cola não é só isso, como ter cola na mixagem, mixando com todos os elementos. Só que, cara, sobre compressor, eu tenho alguns vídeos aí no YouTube muito bons sobre compressão. Então digita PEL028 compressão, porque eu te explico todos os parâmetros, entendeu? Então, se você não sabe o que é compressão, pausa o vídeo aqui agora, vai lá, PEL028 compressão. Vê lá eu explicando sobre os parâmetros. Se você for aluno da AudioClass, vê lá no módulo mixagem, no curso engenharia de áudio para iniciantes. Eu falo diversas aulas sobre compressão. Mas, vamos continuar falando de algumas funções. Ela pode também dar mais pressão, mais punch para alguma coisa. Por quê? Porque a compressão, eu já falei, cara, você tá mexendo na sua onda sonora, você tá mexendo na sua dinâmica. Então, se a sua dinâmica, vamos lá pro Paint de novo. Se a sua onda sonora, ela tá assim, e você deixa a onda sonora assim, qual que você acha que vai ter mais punch? Essa daqui, porque o transiente nessa daqui tá muito maior.
maior, entendeu? Então a compressão, ela pode nivelar as coisas, por exemplo, tem um bagulho que tá assim, você pode comprimir e isso aqui tudo virar isso aqui, ó. Tipo, entendeu? Ah, mas não tá junto aqui, tem uma diferença. Claro que tem a diferença, porque nós não somos inimigos da dinâmica, que é essa diferença aqui de volume. Nós não somos inimigos da dinâmica. A gente apenas tem que saber controlar a dinâmica, não matar a dinâmica. E esse é um dos erros que muita gente comete com o compressor. As pessoas, elas pegam o compressor, elas põem o threshold lá embaixo. Se você não sabe o que é threshold, vai ver o vídeo. E cara, em vez do som ficar assim, assim, né? Ele fica simplesmente assim, ó. Tudo igual, tá ligado? Aí você tem aquele som muito amassado e nada sofisticado e muito amador e iniciante e etc, entendeu? Então a compressão, ela serve pra isso, cara. Tipo, ela serve também pra você timbrar alguns elementos, porque os compressores que são baseados em aparelhos analógicos, né? As simulações de analógicos que a gente tem na nossa DAW, eles simulam os circuitos analógicos que a gente tem hoje aí. Por exemplo, eu tenho um Avalon aqui do meu lado, que ele é um channel strip. Ele é um equalizador, um compressor, um pré-amplificador, um equalizador. Então, tipo, e ele é analógico, ele tem válvulas. Então, o sistema dele, ele imprime uma sonoridade no seu sinal, tá ligado? Ele imprime uma sonoridade. Às vezes ele vai deixar o sinal, sei lá, soando mais grave, o bagulho soando mais quente. Ou então ele pode ser bem transparente, como são, por exemplo, o R-Comp da Waves. É um compressor muito transparente. Então, se você não quer emitir nenhum sinal ali, se você só quer controlar uma parada, tirar um pico, deixar tudo mais junto e tal, o R-Comp é bom pra isso. Mas agora, se você quer timbrar um bagulho, você quer tirar aquela aparência de um som cru e deixar o som mais processado, o som não sei o que, é uma excelente pedida você trabalhar com simulações analógicas, entendeu? A gente pode trazer uma aula falando só sobre isso. Mas, por exemplo, um compressor opto ou um compressor valvulado, quanto mais sinal você tá entrando ali, mais o circuito dele vai agir, entendeu? Então, tipo, às vezes, só de você ligar o compressor, ele não tá fazendo quase nada. O som só tá passando pelo circuito dele, não tá nem comprimindo. Ele já imprime uma sonoridade no som que muda completamente. Óbvio, pra isso você tem que ter ouvido, né? Você não vai acordar num dia, quero mixar, nossa, que diferença que esse 1176 fez na voz. É difícil, tá ligado? Mas agora, se você usa ele, né, se você comprime o fator de compressão, às vezes quanto mais você comprime, mais essa característica, ela tá proeminente. Aí você fala, nossa, então sempre eu vou usar compressores analógicos e vou comprimir tudo muito, certo? Não, animal, errado, cara. Na mixagem, você não faz nada assim, nossa, eu vou fazer... Não, 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 não. A mixagem é da seguinte forma, você ouve o som e vê o que ele precisa pra chegar no objetivo. É só isso. Aí, o que o seu som precisar, você vai... ele precisa de controlar a dinâmica. Então vou abrir um compressor. Mas peraí, eu quero controlar de que forma? Uma forma mais rápida ou mais lenta? Então vou abrir um compressor mais rápido, né? Um 1176. Uma mais lenta? Vou abrir um LA2A. Uma maneira híbrida e sem característica, vou abrir um R-Comp, entendeu? Então é assim que se mixa, é sempre se perguntando o que precisa de ser feito. Então, basicamente sobre compressor é isso, tem muita coisa eu falando na internet. Eu vou dar um exemplo prático aqui, pra gente entender melhor, pra vocês verem com o ouvido de vocês. Vamos supor, essa parte daqui, ouve o som aí. Tipo, o som tá legal, tá ligado? Mas só pra dar um exemplo pra vocês, isso aqui, né, seria num buzz, né? Porque tá todos os elementos aqui ao mesmo tempo. Mas num buzz, você sente que o som, às vezes, eu preciso de mais caixa. Eu acho que tá legal a caixa aqui. Mas se você precisar de mais caixa, cara, você pode abrir um compressor e você mudar essas ondas sonoras pra você ter mais caixa, entendeu? Mas como que você vai mudar a onda sonora? Por exemplo, a caixa, ela tá tocando aqui onde tá meu mouse. Eu acredito, né? Exatamente aqui tá tocando a caixa, ó. Aqui, exatamente aqui. Então, tipo, se eu abaixar antes da caixa e depois, a caixa vai ficar mais alta, entendeu? Então, obviamente que eu nunca fiz isso na minha vida, mas só pra mostrar pra vocês uma ação aqui do compressor, eu posso mostrar ele fazendo isso.
Agora só tem caixa. Só tem caixa. Eu inverti tudo, velho. Mexendo no ataque e no release, tipo, que é o tempo que o compressor começa a agir e o tempo que ele para de agir, só mexendo no tempo que ele vai estar comprimindo, eu simplesmente tirei antes da caixa e tirei depois, entendeu? Então, tipo assim, numa onda sonora aqui, eu consegui shapear ela, eu consegui mudar ela pra tocar só a caixa. Então, tipo, ficou tudo muito baixo. Obviamente, repetindo, isso aqui eu nunca fiz algo assim, é só pra vocês ouvirem, é uma experiência, tipo, de física lá do seu colégio, entendeu? Então... só tem caixa, tá ligado? Olha antes, olha o volume da caixa, o tec. Tá no lugar dela, né? Essa caixa, esse side stick, esse ring shot, sei lá. Mas depois, tudo fica muito baixo, meio amassado, mas a caixa brilha. Tá vendo? Então, tipo, aí você pode usar isso pro que você quiser, tá ligado? Por exemplo, numa voz, eu acho que essa dinâmica aqui, ó, quer ver? Deixa eu pegar essa voz aqui. Essa dinâmica aqui, ela tá bem controlada, tá vendo? Tá bem controlada. Mano, tá cheio de zumbi no rap, em vez de cérebro eles querem hype. Só que se você achar que não tá bem controlada, você pode usar o compressor pra controlar essas dinâmicas e fazer o que você quiser. Você também pode usar o compressor, por exemplo, pra ele dar mais pressão pro seu som, entendeu? Agora, uma aula prática fazendo tudo isso, a gente vai fazer depois, porque senão essa aula aqui vai ter 5 horas, entendeu? Você pode usar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui na música inteira, vamos lá. Deixa eu tirar esse compressor do beat aqui. Bom, na voz principal a gente botou esse equalizador, né? Agora vamos botar um compressor. Mano, tá cheio de zumbi no rap, em vez de cérebro eles querem hype. Vocês são mais burros que o burro do Shrek, são mais falsos que esses seus que te dão. Não cita meu nome, não é parceiro, eu não me misturo com interesseiro. Querem tá comigo ou com meu dinheiro. Mano, tá cheio de zumbi no rap, em vez de cérebro eles querem hype. Vocês são mais burros que o burro do Shrek. Ó, eu quero que a voz ela encaixe no instrumental. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso fazer é você pegar a voz e meio que tirar o que tá conflitando e tal. Obviamente, o próprio instrumental ele já é pensado nisso, ele não vai colocar muitos instrumentos na região da voz ali, mas tirar o que tá conflitando muito pra voz ela conseguir ir. E depois você pode colocar um compressor pra você dar uma pressão a mais, entendeu? O compressor ele pode servir tanto pra, tipo, se uma voz ela tem uma dinâmica muito exagerada, pra controlar esses picos, pra quando você colocar pressão nele, esse pico não explodir, não machucar o ouvido, não clipar. Então ele pode controlar esses picos, mas ele também pode dar mais... ele pode deixar a voz mais na frente, entendeu? Mais na cara. E eu vou mostrar isso aqui com o compressor, botando a voz um pouco mais na cara. Porque, ó, ela tá bem atrás, mas se eu aumentar o volume dela, ela ainda não vai encaixar muito bem. E olha que essa voz tá com uma dinâmica da hora. Não tá com uma dinâmica, entendeu? Mas mesmo assim ela não encaixa muito bem. Mano, tá cheio de zumbi no rap, em vez de cérebro eles querem hype. Vocês são mais burros que o burro do Shrek. Encaixou, tá legal sim. Não tá legal, cara. Às vezes a voz ela tá na frente, às vezes ela já vai pra trás, às vezes ela tá na frente de novo, às vezes ela já vai pra trás. Falta compressão. Mano, tá cheio de zumbi no rap, em vez de cérebro eles querem hype. Vocês são mais burros que o burro do Shrek, são mais... Quando ele fala, mano, rap, em vez de aquela Shrek, quando ele fala Shrek e rap, tá no lugar certinho. Mas aí quando ele fala, a voz ela volta. Mano, tá cheio de zumbi no rap, em vez de cérebro eles querem hype. Vocês são mais burros que o burro do Shrek. Mano, tá cheio de zumbi no rap, em vez de cérebro eles querem hype. Vocês são mais burros que o burro do Shrek. Mano, tá cheio de zumbi no rap, em vez de cérebro eles querem hype. Vocês são mais burros que o burro do Shrek. Mano, tá cheio de zumbi no rap, em vez de cérebro eles querem hype. Vocês são mais burros que o burro do Shrek. Mano, tá cheio de zumbi no rap, em vez de cérebro eles... Mano, tá cheio de zumbi no rap, em vez de cérebro eles querem hype. Vocês são mais burros que o burro do Shrek. Mano, tá cheio de zumbi no rap, em vez de cérebro... Pronto, agora a voz toda tá toda audível. Agora você pode calibrar os parâmetros do compressor. Não, eu acho que tá comprimindo muito tal parte, eu acho que
tem como essa comprimir depois, então você deixa o ataque mais lento. Ah, não, tá amassando demais a voz, ela tá comprimindo por muito tempo, então deixa o release mais rápido. Ah, eu acho que tá muito alto, então tipo, controla no ganho de saída. E, enfim, calibragem, entendeu? Mas só de fazer isso, a voz ela já tá muito mais audível. Ah, mas ela só ficou mais alta. Não, animal. Para de ser burro, cara. Eu já tinha te mostrado como ela ficando mais alta não encaixava, entendeu? Sim, ela está mais alta, só que ela está mais alta e está comprimida. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de cérebro, eles querem hype. Cês são mais burros que o burro do show. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de cérebro, eles querem hype. Cês são mais burros que o burro do show. Mano, tá cheio. Isso porque eu não comprimi nada, tá? Eu comprimi muito pouco. Mas agora, se você comprimir super, olha como que a voz fica super amassada. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de cérebro, eles querem hype. Essa voz, ela não foi gravada muito bem. Ela foi gravada num quarto. Os moleques não tinham estúdio pra gravar ainda. Então, quando você comprime tanto, lembra que compressão, você pega um ponto mais alto e o ponto mais baixo você junta? Quando você comprime tanto, você pega o ponto mais baixo de todos, que é o quê? É o reverb da sala. É a voz que, em vez de entrar aqui, é a voz que saiu da boca, bateu na parede, voltou e entrou aqui de novo, entendeu? No microfone. Então, quando você comprime tanto, você pega essa voz lá do fundo e sobe. Então, quando eu comprimo muito, olha o reverb da sala tocando, se liga. Quando ele fala rap, aí tem um reverb, se liga, ó. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de cérebro, eles querem hype. Cês são mais burros. Caralho, dá pra ouvir o reverb da sala. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de rap. Olha como que esse rap não é seco, ele tem uma cauda. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de cérebro, eles querem hypes. Caralho, véi. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de cérebro, eles querem hypes. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de cérebro, eles... Obviamente que você não tem que comprimir pra tirar o reverb da sala, né? Ou você pode até fazer isso com gate, pode... Enfim, mas só que o certo é você gravar certo, entendeu? Então, tipo, todas as etapas, elas estão ligadas entre si. E uma etapa é refém da anterior. Então, tipo, se o cara gravou mal, eu posso fazer o que for. Essa voz, ela não vai ficar perfeita. Eu posso... Tem plugins de tirar reverb, tem um deverb, tem não sei o que. Só que, tipo, seria melhor se já não tivesse na origem, porque a mixagem é aquele jogo de dominó. Você derruba uma peça, vai derrubando outras. Então é isso, cara. Botões simples, você altera muito a sonoridade do seu som. Então é por isso que mixagem você tem que estudar muito. Porque se você não souber o que tá fazendo, se você não for guiado pelo ouvido, o som está assim, então eu preciso tomar aquela decisão. Bora. Você vai estragar o seu som, pode ter certeza absoluta. E é melhor um som não mixado do que um som estragado. É melhor uma guia aí, normal, do que um som todo amassado, com efeitos demais, com não sei o que, não sei o que. Então vamos lá, cara. Sobre efeitos aqui, eu vou dar um resumo, um básico, que são, tipo, os efeitos mais usados, né? Delay e reverb. Tem até aquela história, né, de que todo efeito é um delay. Porque todo efeito, de uma maneira diferente ou não, uma reprodução do sinal original. Então ele tá reproduzindo de novo, então ele tá fazendo um delay. Um reverb é o quê? É um delay mais espacial, mais aberto, né? Você entra num quarto vazio, né? Você dá aquele grito, uau, uau, tem aquele eco que é o seu delay e também a reverberação, entendeu? Essa própria voz aqui, que foi gravada, ela tem uma reverberação na voz. Então, tipo, um plugin que é um plugin de modulação, às vezes ele pega o sinal e, tipo, repete o sinal e vai alterando o pitch, vai alterando o volume, vai alterando a fase, vai alterando todos os sinais, meio que são delays, entendeu? Então, o delay é basicamente um sinal que ele repete o que você tá falando. Se eu botar um delay na minha voz agora, ela ficaria tipo assim, 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 assim. Ou então assim, 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 assim. Ou então assim, assim. Tá ligado? Isso depende do tempo do delay que você vai configurar. Por isso é muito importante você sincar o tempo do delay com o tempo do seu projeto. Porque se você coloca num tempo diferente, o seu beat vai estar nesse andamento aqui. Pum, pum, pá. Pum, pum, pá. E o seu delay vai estar assim. Pum, bum, 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 bum. Aí, tipo, não vai casar, entendeu? Então, vou dar um exemplo de delay aqui. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de cérebro, eles querem. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de cérebro, eles querem hype. Cês são mais burros que o burro do show. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de...
Ó, quando ele fala no rap, mano, tá cheio de zumbi no rap, aí ele tem uma resposta, mano, tá cheio de zumbi no rap. É um delay legal, Porém, em vez de ser, quando começa a segunda frase, já embola, porque, tá ligado? Então, o que seria interessante fazer nesse caso aqui? Então, você poderia fazer uma automação nesse delay, que é basicamente você automaticamente ligar ele e desligar só em alguns momentos. Então, tipo, se eu deixasse ele ligado no final da frase, pegava só essa parte boa e não embolava no início da frase. Só que a automação é um bagulho que a gente vai falar lá na frente, beleza? Então é isso. O delay é basicamente isso, tá ligado? Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de cérebro, eles querem hype. Cês são mais burros. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de... O outro efeito muito famoso é o reverb, que, cara, reverb basicamente... Mano, reverb é reverb, tá ligado? Sabe quando você tá cantando no banheiro, aí você fala, nossa, o banheiro é mó bom de cantar, né? Por quê? Porque no banheiro, o seu azulejo da parede é uma estrutura altamente reflexiva, entendeu? Por exemplo, uma roupa, esse colchão aqui, né, é uma estrutura que ela é pouco reflexiva. O som bate ali e não reflete tanto. Ele é absorvido, entendeu? Agora, no seu azulejo, cara, não entra nada lá no azulejo. Ele reflete tudo. Então, você, além da sua voz, você tem as reflexões. Então, você tem um ambiente muito reverberado. Aí você lembra das músicas que você escutava e tinha um reverb. Você fala, nossa, tô no estúdio. Aqui deve ser excelente de gravar uma música, né? Não, é o pior lugar da casa. Porque, cara, a mixagem é super minimalista, super a coisinha ali. Qual a chance do seu banheiro ter um reverb da hora pra encaixar na mix? Abaixo de 0, mano, igual o Alaska. Então, é legal a gente gravar a voz bem seca, sem reverberação, por isso a gente grava em estúdio com tratamento acústico e tal, porque são estruturas que absorvem as frequências pra evitar essas reverberações, e daí, dentro do projeto, você pode colocar ali do jeito que você quiser, você não fica refém do reverb da gravação. Igual aqui, eu tô refém desse reverb que tem no quarto ali, mas ele não é um reverb tão alto. Mas aí você escuta o som do reverb aí. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de cérebro, eles querem hype. Cês são mais burros que o burro do Shrek. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de cérebro, eles querem hype. Cês são mais burros que o burro do Shrek. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de cérebro, eles querem hype. Cês são mais burros que o burro do Shrek. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de cérebro, eles querem. Daí, os efeitos, eles podem ser igual a equalização. Eles podem ser pra, tipo, consertar uma coisa que não é consertar, mas é tipo, deixar mais harmonioso, deixar mais fluido, deixar no mesmo ambiente, deixar mais, né, dentro de um contexto. Então seria uma forma ali de você meio que ligar as coisas e tal. Mas ele também pode funcionar de uma maneira ativa, que é de você imprimir uma característica que você não precisa fazer, mas se você fizer, você vai estar dando a sua assinatura pra mixagem. Mas é tipo de você botar o reverb um pouco mais no final das frases, entendeu? Nessa parte aqui não vai combinar muito, mas seria algo tipo assim, eu vou fazendo com a mão aqui. Mano, tá cheio de zumbi no rap. Em vez de cérebro, eles querem hype. Cês são mais burros que o burro do Shrek. Mano, tá ligado? Então, quer ver? Igual nessa parte aqui, que ela tem uma ponte, né? Depois dessa parte aqui, ó. Não sei tá meu nome, não é parceiro. Eu não me misturo com... Ó, essa parte aqui tem uma ponte aqui, ó. Ó. De gente falsa, um dedo do meio, cercado de gente falsa. Pensa só que brisa errada. Ela tem uma ponte aqui. Então, pontes às vezes são lugares legais de você colocar um reverb da vida. Porque se você coloca um reverb aqui nesse flow mais rápido, é igual o delay, acaba embolando. Porque o reverb ele vai agir em cada sílaba que sair da sua boca. Se você está falando muita sílaba ao mesmo tempo, ele vai somando esse som e fica embolado. Você perde a nitidez, entendeu? Então, o que eu gosto de fazer é durante os versos, às vezes, trabalhar com um som mais seco. Mais seco significaria menos reverb. Não sei tá meu nome, não é parceiro. Eu não me misturo com interesseiro. Querem tá comigo ou com meu dinheiro. Pronto, eu entendi tudo que ele falou. Agora eu coloco um reverbzão. Não sei tá meu nome, não é parceiro. Eu não me misturo com interesseiro. Querem tá comigo ou com meu dinheiro. Se bem que deu pra ouvir também, mas depende dos parâmetros do reverb, tá ligado? Principalmente o pré-delay, que é quando ele começa a agir, entendeu? Geralmente é uma regrinha que funciona muito, tá ligado? Você, tipo, durante os versos, você deixar um pouco mais seco, ou só com um efeitinho ou outro, e depois numa ponte, num refrão, às vezes você experimenta mais um pouco. Até mesmo pelo contraste, tá ligado? Porque, tipo, se a sua música ela tem efeito na música inteira, meio que não é especial. E o efeito é pra ser especial. É pra você, quando você tá fazendo
esse efeito ativo, que não é só de preencher buraco, esse efeito de você criar uma estética, esse efeito é pra roubar a cena, é pro cara que tá ouvindo falar, que da hora, um efeito, tá ligado? Então, tipo, se ele estiver tocando na música inteira, é ruim, tá ligado? Então é legal ele tocar em partes importantes. Então, saiba usar com inteligência, tá ligado? Não exagere, etc. Não cita meu nome, não é parceiro. Eu não me misturo com interesseiro. Querem tá comigo, ó, mais seco. Aí depois eu coloco, ó. Cercado de gente falsa, pensa só que brisa errada. Loucos pra roubar meu tchau. Bando de samba errada. Samba errada. E é isso aí, mano. Esse aí é um basicão. Primeira aula de mixagem. Eu acho que, tipo, a gente conseguiu falar bastante coisa. Saiu um corte no canal lá secundário que eu falo que, na verdade, eu não lembro se foi no canal principal ou secundário, que uma das melhores formas de aprender é você pegar um conteúdo e aprender com ele de novo. Então, se você tá iniciando, cara, você não vai absorver nem 10% do que eu falei aqui. Então, cara, volta de novo. Antes de ficar pedindo, eu quero aula 2, eu quero aula 2, me dá aula 2. Cara, aprende aula 1 primeiro, caralho, tá ligado? Volta, escreve, anota, vai com calma, absorve, põe em prática, ouve, percebe. Aí depois, entendeu? Se quiser me ajudar muito, se inscreva no canal, dá o seu like, comenta aí e vai nas nossas aulas, porque lá nas nossas aulas, nas nossas lives, né? Lá no site roxo/pel028, é lá que a gente faz tudo isso aqui ao vivo, conversa com o chat e lá tem muito conteúdo que aqui não vai ter, beleza? Então tamo junto, valeu, até mais.